boa noite. Meu nome é Vanderlei. Então também vocês podem assistir no YouTube, tá? As palestras da casa estão lá no nosso YouTube, no canal do Série. Mas sempre é uma oportunidade da gente despertar para alguma coisa. Normalmente quando a gente vem num centro espírita, normalmente quando a gente procura o espiritismo pela primeira vez e acaba num centro espírita, seja pela primeira vez naquele ou em qualquer tipo, é porque alguma coisa não está legal na nossa vida, né? Isso acontece com, se não é 100%, é 99,9% de todos nós, é porque alguma coisa na nossa vida não está legal. Às vezes a gente já tentou várias outras coisas e sempre tem aquele amigo que diz assim, olha, tem um lugar que eu conheço, acho que tu devia tentar isso, tentar aquilo, se eu fosse tu fazia assim. E a gente acaba vindo no centro espírita pela primeira vez, né? Quando a gente nunca veio, às vezes pode imaginar que vai chegar lá, vai, sei lá, ver coisas acontecendo, cadeira voando, gente passando mal, e às vezes isso acontece, não da cadeira, mas gente passando mal, né? Cadeira eu nunca vi. Então, cada centro espírita também tem um tipo de atendimento, então tem uns que a gente vai ir, vai ter muita gente sim, em situação mais difícil, outros não, porque a espiritualidade também divide um pouco os trabalhos conforme a peculiaridade dos trabalhadores e os encarnados e os desencarnados. Então vai ter centro espírita que parece mais um pronto-socorro, e é mesmo um pronto-socorro, tem outros que parece mais um tratamento de longo prazo, né? Então, vocês sempre vão encontrar formas diferentes, mas o certo é que quando a gente vem no centro espírita pela primeira vez, a gente está sempre muito curioso de saber, de entender o que é aquilo. Daí quando a gente chega aqui no centro espírita, né, vai lá, traz uma ficha para o seu atendimento, para tentar resolver o seu problema, nos manda para o salão frio para ficar ouvindo as pessoas falar lá, e a gente diz assim, meu Deus, acelera esse processo que eu quero ir para casa. Está muito frio aqui, esse salão é muito frio no inverno e muito quente no verão, é para a gente se colocar à prova, para ver se a gente aguenta, né? Mas o que eu quero começar falando é falando de o quanto isso faz parte e onde faz parte na terapêutica espírita. A terapêutica espírita. A gente, evidentemente, procura um centro espírita para resolver um ou mais problemas, né? E a espiritualidade, os trabalhadores encarnados e desencarnados estão aqui para nos auxiliar com isso. Muitas vezes a gente já começa esse atendimento antes de chegar aqui, sim, é verdade. No momento que a gente pensa em vir, a gente já está num processo de mudança interna, né? Mas uma parte da terapêutica espírita serve para nos dizer o que a gente pode fazer para resolver aquele problema, ou outros problemas que estão se apresentando na nossa vida. Por quê? Porque seja de algo que aconteceu agora ou em outra vida, o problema que a gente está nesse momento enfrentando, ele teve uma causa anterior. Ele se originou num outro momento da nossa vida, né? O que isso quer dizer? Que ele é consequência de alguma coisa que a gente pensou, que a gente fez, ou que a gente deixou de fazer. Às vezes, deixar de fazer o que tem que ser feito é um problema, porque a gente não está aproveitando o tempo que a gente tem aqui encarnado para resolver algo que a gente veio para resolver. E a espiritualidade vem nos dar um sacode, diz assim, está muito tempo parado, está perdendo tempo, a vida está muito calma, vou botar um probleminha aí para ver se tu sai do lugar. E às vezes os problemas estão aí para nos desacomodar, fazer com que a gente levante da cadeira e caminhe, para que a gente evolua espiritualmente, que é o tema da nossa palestra de hoje. Para que a gente se torne esse ser espírito puro e perfeito, a gente precisa se transformar nele. Não é contratar um plano e simplesmente se tornar perfeito, ou apertar um botão. Não. A gente precisa caminhar, fazer o percurso, se tornar perfeito. É uma conquista, não uma condição. E como numa escola, a gente, cada vez que vem aqui, a gente tem algumas lições para aprender. E cada vez que a gente acha que passou, ok, entendi agora como é que funciona a matemática, a gente passa de ano e o professor vem e diz assim, lembra aquilo que tu aprendeu? Pois é, aquilo e um pouco mais, vai ficar um pouco mais difícil. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos, se aprofundando cada vez mais nas coisas. E algo que aqui na Terra é feito para que a gente saia do lugar, nos desafie, é a matéria, são as coisas da Terra. Por exemplo, né, a gente
nessa caminhada espiritual, que a gente está vindo lá do mundo animal, os espíritos nos dizem que o nosso espírito, antes de vir em corpo humano, estava estagiando nos corpos animais, no mundo animal. Lá a gente criou o nosso instinto apurado de sobrevivência, e a gente foi evoluindo. Quando a gente vem para o mundo humano, a gente traz com a gente muito do nosso instinto animal, nessa caminhada para se tornar um anjo, um espírito puro e perfeito. Nós estamos aqui, no meio desse caminho, entre ser um leão, um tigre, e ser um anjo, um Cristo. A gente está no meio desse caminho, uns mais para lá, outros mais para cá. Mas, se vocês pararem para observar o que movimenta, o que mobiliza a nossa sociedade, vocês talvez enxerguem algo que eu acredito que a gente está muito mais perto ainda do mundo animal do que do mundo angelical. Nós tomamos as nossas decisões com medo de que falte comida, de que falte água, de que alguém nos faça um mal e nos mate, ou pelo nosso desejo, pela nossa paixão relacionado ao outro. Tudo isso, coisas instintivas que regem o mundo animal para que as espécies sobrevivam na Terra. Não falei nada que é de alto valor moral aqui. Tudo isso tem a ver com o instinto animal de sobrevivência na Terra. E é o que nos movimenta. Porque quando a água começa a subir, muitos ainda são movidos só pelo instinto de se salvar. E graças a Deus e graças ao tempo e à evolução que a gente está fazendo, muitos se preocupam com os que estão ficando para trás. Diferente dos animais, ou de algumas classes e famílias de animais, porque nem todas. Mas a gente está nessa caminhada. E o corpo, a terra, ela exerce na gente esse poder de nos trazer os desafios, desacomodar, nos incomodar, para que a gente possa vencer esses desafios, vencer, aprender e evoluir. Por exemplo, o frio. O frio não precisava existir, né, gente? Vejam como ele mexe com a gente. Vejam como a matéria mexe com a gente. Quando a gente está com muito frio, a gente fica assim, mais irritado, com vontade de não fazer as coisas. Quando está muito quente também. A gente pode pensar assim, não, o meu corpo ele não toma decisão por mim. Ninguém aqui ficou apaixonado, então, na vida. E daí depois que aquela paixão passa, os defeitos do parceiro começam a aparecer, né? Como é que eu não enxergava isso antes? Era o teu corpo tomando a decisão por ti. Era instinto animal, era, sei lá, compromissos espirituais que estavam falando mais alto naquele momento, que diziam que vocês tinham que estar junto. E quando o corpo já não está mais tomando as rédeas naquele momento, a gente começa, pô, mas será? Não era assim, não era assado. Aí parece que mudou. Mas é porque lá atrás nós tomamos a decisão, mas influenciados sim pelo nosso corpo, pela matéria. Assim é com o medo, assim é com a vontade de levar vantagem em relação aos outros. E nós somos colocados à prova todos os dias. Isso é colocado à prova quem está na escola para passar de ano. Por quê? Porque lá no mundo espiritual, nas outras vidas, nos livros, nos mestres que vieram antes, eles disseram, tu não vai roubar porque não é certo, tu não vai trair, tu não vai enganar, tu não vai mentir. Eles falaram um monte de coisa, né? Um monte de lei espiritual. Ah, legal, entendi. Entendeu? Então vamos para a prova. Vamos para a prova, senta aí, pega o teu lápis. E daí a gente é colocado numa situação onde ou dói, ou faz sofrer, ou nós temos a oportunidade de algo muito fácil, e daí a nossa moral é colocada à prova. Porque quando a gente era animal e não sabia o que era certo ou errado, assim como uma criança, a gente não pode ser cobrado de ter tomado uma decisão por um lado ou para o outro, porque a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Até a nossa legislação humana, que é totalmente falha e está muito longe das leis divinas, sabe que aquele que não tem condições de discernir o que é certo e o que é errado, como uma criança, uma pessoa que tem doença mental, cognitiva, ela não pode ser
responsabilizada pelos seus atos, certo? Então até nós já entendemos isso. Do ponto de vista espiritual também existe isso. Os animais, quando não entendem o que é certo e o que é errado, eles não são responsabilizados do ponto de vista kármico, vamos usar essa expressão para todo mundo entender e ser didático. Agora, a partir do momento que a gente recebeu a aula e entendeu o que é certo e o que é errado, a gente vai à prova, é colocado à prova, e a gente tem o poder de decidir, o arbítrio de dizer se a gente vai ou não vai fazer. Eu adoro usar as expressões do dia a dia, populares, porque elas são carregadas de verdade espiritual, né? A oportunidade faz o ladrão. A oportunidade pode fazer o ladrão se esta pessoa falhar na prova. Porque ele pode vencer e na oportunidade de poder pegar algo que não é seu, ele passar. Então, a gente está todo mundo, vocês já devem, os que são novos no Espiritismo talvez não, mas isso é tão falado, que o mundo que a gente vive, o planeta Terra, ele é um mundo de provas e expiações. Dentro dessa caminhada, que inclusive os mundos evoluem, né? Provas e expiações, nós estamos sendo colocados à prova todos os dias. Mas para que a gente não perca o ano, depois de rodar várias e várias vezes na prova, os professores, que são muito sábios, às vezes dizem assim, olha, com o Vanderlei nós vamos ter que ser um pouquinho mais duro para ele ir mais rápido, senão ele vai ficar aqui muito tempo. Então tem as expiações. As expiações é uma pedagogia um pouquinho mais dura, né? Que é assim, eu sabia que era errado roubar, e mesmo assim eu continuei fazendo porque estava me fazendo bem, estava tudo certo. Não acontece nada, só estou repetindo o ano. Não é assim, olha só. Quando tu roubou, de repente, aquele dinheiro de alguém que era para comprar um remédio específico, né? Era do trabalho de alguém que ia fazer alguma coisa importante, ou seja, gerou um dano para um terceiro, não só mais para ti, aí tu causou consequências e prejuízos para outro, tu assume um compromisso com a coletividade, e o que muitos podem chamar de karma. Tu assume sim um débito, um compromisso, uma falta com o todo. E para que tu aprenda que aquilo não é legal de ser feito, outra expressão popular, aqui se faz, aqui se paga, não é bem pagar, mas a gente é colocado na situação invertida para que a gente experimente como é ruim passar por aquilo. Então, muitas das consequências da nossa vida, das coisas ruins que vão acontecendo, não é essa matemática perfeita, não é olho por olho. Eu estou sendo didático, né, para a gente entender a ideia, né, não é porque, o fulano foi assassinado, então um dia ele matou alguém. Não é assim, não é essa matemática pura de 1 mais 1, 1 menos 1. Mas para ser didático, para a gente entender, é assim, quando eu rodo na prova e ainda causo prejuízo para os outros, para que eu consiga verdadeiramente entender o quão errado foi, quanto de errado aquilo é, a espiritualidade dá um jeito, a vida dá um jeito de me colocar na situação inversa para eu ver, nossa, como é ruim trabalhar um mês inteiro para comprar uma coisa e daí na hora que eu recebo, alguém vem, coloca a minha vida em risco com uma faca, com uma arma e leva todo o dinheiro que é o resultado do meu esforço de um mês inteiro. Sensação de impotência, sensação de violação, tudo isso. Nossa, que coisa horrível. Certamente vai ser diferente quando essa pessoa tiver a oportunidade novamente de tirar algo de alguém. Ele pode continuar errando. E daí, inclusive, trazendo outras responsabilidades e consequências para a sua caminhada futura. Mas então da onde vêm as consequências de uma doença? É porque eu fiz algo para alguém de uma lesão específica? Não, às vezes foi para ti mesmo, em uma outra vida. Às vezes não tem a ver com isso, tem a ver com o contexto que tu está passando junto com outras pessoas. Às vezes é uma prova coletiva, familiar, passar pela dificuldade. Às vezes tu já até fez o que tinha que fazer. Então a espiritualidade está dizendo assim,
Essa aula acabou, está na hora de voltar, está na hora de tu te preparar para outra.